Salve, salve, amigos cinéfilos! Pra quem não me conhece, eu sou Getro Guimarães, editor do site de cinema getro.com.br. Neste programa vamos falar de um filme bizarro, doentio, nojento, que é amado por uns e odiado ao extremo por outros, que é o campeão de indicações nos comentários que vocês enviam pra gente com sugestões de filmes. A Centopeia Humana. Longa-metragem pouco visto nos cinemas mundo afora, mas que fez bastante sucesso na internet e ganhou uma legião de fãs. Eu particularmente me sinto responsável pela divulgação deste filme aqui no Brasil. Isso porque o meu primeiro canal de vídeos no YouTube, que se chama Trailers by Getro, ele continua em atividade, divulgou em abril de 2010, isso muito antes do boom, quando pouquíssimas pessoas conheciam essa preciosidade, o trailer legendado de A Centopeia Humana. Esse vídeo hoje já ultrapassou a marca de 1 milhão de views e acredito que não há outro canal que tenha disponibilizado esse trailer legendado em português. O link está aqui. Se você não conhece essa demência, recomendo que você dê pause neste programa, clique no link e assista o trailer para você saber no que você está se metendo, porque não foi à toa que A Centopeia Humana foi escolhido como tema deste Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Roda a vinheta! A Centopeia Humana, The Human Centipede, produção holandesa de 2009, dirigida por um maluco chamado Tom Six, inédita no Brasil, eu disse inédita no Brasil, que chegou a ser exibida aqui rapidamente em 2010 no segundo SP Terror, um festival dedicado ao gênero que acontece na cidade de São Paulo. Acho que desde o primeiro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta, que vocês estão enviando aí sugestões e pedindo que eu fizesse um vídeo sobre A Centopeia Humana. Eu vinha me esquivando porque eu estava de olho no lançamento da terceira parte do Centopeia Humana 3, que aconteceria agora em outubro de 2014. Eu queria fazer um vídeo com toda a trilogia, mas as notícias que eu li não são muito animadoras. Parece que o filme está sem distribuidor por conta do seu excesso de gore, violência e escatologia. Diante dessa triste informação, enquanto não aparece um distribuidor corajoso, a gente vai aqui fazendo vídeos individuais de cada filme. Que no final das contas eu acho que vai ficar até melhor, porque a gente vai poder falar mais de cada um e mostrar mais e comentar mais. Acho que vai ser mais interessante. Apesar de todo o hype em torno do filme, A Centopeia Humana, visualmente falando, não é um filme assim tão chocante. Para falar a verdade, é até uma fita arrastada com sérios problemas. Ele tem atores muito ruins, os diálogos são sofríveis, o vilão é caricato, inclusive teve internauta aí dizendo que eu sim fizesse um vídeo sobre A Centopeia Humana, mas não aqui em Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Fizesse em Os Piores Filmes de todos os tempos. Enfim, é como eu falei na abertura do programa. A Centopeia Humana é um filme para você amar ou odiar. Ou você gosta dele com todas as suas falhas. Eu particularmente gosto muito, acho uma ideia muito original, senão não teria comprado o Blu-ray. Ou você odeia porque a fita é ruim, ou simplesmente porque você achou o filme nojento. Uma questão de gosto. A fita conta a história do Dr. Reiter, um médico alemão maluco que tem um plano mirabolante. Ele quer unir pessoas, ligando cirurgicamente elas através de suas bocas e ânus. Ânus-boca. Gerando assim uma criatura única, que seria a tal Centopeia Humana do título. Para tanto, ele conta com a colaboração de duas turistas norte-americanas em passeio pela Alemanha, que após ficarem presas numa rodovia deserta à noite, quando o carro alugado delas fura o pneu, resolvem procurar ajuda se embrenhando no meio da floresta com seus saltos altos durante uma chuva fortíssima. As garotas, olha só que coisa, vão bater bem na casa do sujeito. Agora eu pergunto a vocês, por pior que fosse sua situação, você entraria na residência de alguém que lhe recepciona desse jeito? Can we come in? Are you alone? Yes, we're alone.
Come in. Pois é, elas aceitam a ajuda do cara, mesmo depois dele afirmar que odeia seres humanos. O médico dá um Rohypnol para elas, aquela droga do estupro, as garotas apagam e quando acordam já estão acorrentadas numa cama de hospital improvisado que o tal Dr. Hater mantém no porão de sua casa. A melhor cena do filme acontece nesse lugar, quando ele se apresenta dizendo que é um renomado cirurgião especializado em separar gêmeos siameses e que as duas meninas, mais um japonês capturado de última hora, serão submetidos a um procedimento cirúrgico revolucionário que ele já havia tentado com seus cachorros e agora iria aplicar nos três. Com um retroprojetor, ele vai mostrando um esquete dos infernos de como será a operação e explicando todos os detalhes sinistros. Os cortes nos joelhos para que as vítimas não possam mais se levantar, a costura da boca no ânus do outro e como todos eles farão parte de um único sistema digestivo. Ingestion by A. Passing through B. The excretion of C. A human centipede. Após essa explicação bizarra, fica fácil entender por que a centopeia humana causou tanta polêmica, inclusive entre pessoas que nem assistiram ao filme, viram o trailer ou tiveram acesso a esses esquetes com a explicação da cirurgia que circularam pela internet, inclusive circularam bastante. Agora eu vou entrar em alguns detalhes importantes da fita e para não estragar a diversão de quem não viu e pretende assistir a centopeia humana, eu vou tocar a nossa sirene de Spoiler Alert. Essa sirenezinha nova ficou muito legal. Criação de Tito Ferradans, um cara fera em animação, um dos grandes colaboradores desse canal, foi ele que fez as nossas vinhetinhas de abertura. Tá sempre ajudando aí com a maior dedicação, empenho e paciência. Obrigado mais uma vez aí, Titão! Voltando à nossa centopeia humana, agora eu vou mostrar a dita cuja, de fato, e entregar alguns spoilers do filme. Se você não quiser ver nem ouvir o que eu vou falar, basta você acelerar o vídeo até essa marcação de tempo que está aparecendo aqui para você pular todo esse trecho. Pois bem, cirurgia feita, o Dr. Hater passa a tratar seu experimento como quem treina um cachorro. Leva os três coitados para o gramado de sua casa e tenta educá-los como se eles fossem um animal. A pior cena destas todas é quando o japa sente necessidade de defecar. E é aquele desespero generalizado, inclusive do lado de cada tela, porque apesar de mostrar nada, a cena se torna nojenta apenas pela sugestão da ideia. O que o Dr. Hater não contava era com o surgimento de dois policiais bananas que estão investigando o desaparecimento das meninas. O médico é super bandeiroso, qualquer detetive de meia tigela perceberia logo que o sujeito estava escondendo algo. Ele tenta drogar os investigadores e deixa a seringa cair no chão, proíbe os caras de olharem sua casa, faz escândalo, enfim, é um péssimo mentiroso. Como o filme se passa na Alemanha, primeiro mundo, fica por isso mesmo. Os policiais saem dali e prometem voltar com um mandato de busca. Esse tempo dá a oportunidade do japonês e as meninas tentarem fugir. Mas o Dr. Hater não pretende deixar seu novo brinquedinho escapar assim tão facilmente. Em entrevistas, o diretor Tom Six disse que a ideia para o filme surgiu numa mesa de bar, numa conversa entre amigos, uma brincadeira, no qual ele afirmou que molestadores de crianças, estupradores de crianças, deveriam ter suas bocas coladas no cu de caminhoneiros gordos. Depois que o filme estreou, o que não faltou foi site dizendo que na Deep Web, sempre ela, existiam relatos e fotografias de médicos do leste europeu, pelo amor de Deus,
tentando realizar de fato uma centopeia humana. A ideia é tão absurda que eu simplesmente me recuso a acreditar que isso seja verdade. Apesar de um filme perturbador, a centopeia humana é uma experiência cinematográfica válida, principalmente para quem curte filmes de horror. A fita trouxe um sopro de originalidade para um gênero que já está saturado, onde zumbis, espíritos, demônios, serial killers continuam fazendo o que sempre fizeram, sem muita novidade. Além de uma ideia original, traz também um vilão memorável, vivido pelo ator alemão Dieter Laser. O cara é muito canastrão, sua performance é muito exagerada, ele trabalha ali o tempo todo no overacting. Mas pra mim ele já tá no nível de vilões como Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, Leatherface e tantos outros que você conhece. Opinião de quem gostou do filme muito. A Centopeia Humana fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que acabou virando meme na internet. O que não faltaram foram brincadeiras com o conceito do filme, inclusive gerou até uma paródia pornô, acredite, e sátiras absurdas como essa que vocês estão vendo aqui atrás, feita pelo pessoal do South Park. Eles colocaram Steve Jobs como responsável pela Human Centipede, um trocadilho aí entre a centopeia e o iPad da Apple. Gerou também duas sequências que nós vamos falar aqui com certeza. A segunda o mais breve possível, porque ela já foi lançada em 2011, e a terceira assim que ela for lançada. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aí o seu joinha e assine o canal. Assinar o canal é muito importante, porque como eu ainda não tenho um dia, uma data, um horário definido para publicar os vídeos, ao assinar o canal você vai ser avisado pelo YouTube toda vez que tiver um programa novo para você assistir. Continue mandando também suas sugestões de filmes perturbadores. Como eu já disse antes, não precisa necessariamente ser de filmes de horror. Pode ser de qualquer gênero, desde que a temática seja daquelas bem fortes, que tirem o sono, façam revirar o estômago do espectador. Vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Tchau e até a próxima. Assista também a estes vídeos e em seguida clique aqui para assinar o canal. Eu disse clique aqui para se inscrever no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Eu disse assine o